As Bem-aventuranças, Parte 2. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os verdadeiros pacificadores são os que geram a paz em sua prática devocional da meditação diária. A paz é a primeira manifestação da resposta de Deus na meditação. Aqueles que conhecem Deus como paz no templo interior do silêncio e que lá reverenciam esse Deus de paz, são por meio desse relacionamento de comunhão divina, seus verdadeiros filhos. Todo aquele que leva a paz a uma família desarmonizada ali estabelece Deus. Todo aquele que remove os desentendimentos entre almas unifica-as na paz de Deus. Todo aquele que, abandonando a ambição e o egoísmo nacionais, trabalha para criar paz entre nações em conflito estabelece Deus no coração dessas nações. Aqueles que promovem e favorecem a paz manifestam o amor unificador de Cristo, que reconhece cada alma como um filho de Deus. A consciência de filho de Deus nos faz sentir amor por todas as criaturas. Aqueles que são verdadeiros filhos de Deus não podem sentir nenhuma diferença entre um indiano, um americano, qualquer nacionalidade ou raça. Seja qual for a nacionalidade ou a cor de seus corpos, todos os filhos de Deus são almas. O Pai não reconhece nenhuma denominação criada pelo homem, e Ele ama a todos, e seus filhos devem aprender a viver nessa mesma consciência. Quando o homem restringe sua identidade à sua humana natureza étnica, isso dá origem a infortúnios intermináveis e ao fantasma da guerra. Os seres humanos receberam, potencialmente, poder ilimitado como prova de que são realmente os filhos de Deus. O poder do homem para promover a guerra está crescendo. Assim precisa também crescer sua habilidade de promover a paz. A melhor forma de impedir a ameaça da guerra é a fraternidade, a percepção de que, como filhos de Deus, somos todos uma só família. Todo aquele que incite a discórdia entre nações irmãs, à guisa de patriotismo, é um traidor de sua divina família, um filho desleal de Deus. Todo aquele que mantenha membros de uma família, vizinhos ou amigos em luta, promovendo calúnias e maledicência, ou que de alguma forma cause tumultos, é um profanador do templo divino da harmonia. Cristo e os grandes mestres nos deram a receita para a paz, tanto interior quanto entre indivíduos e nações. Por muito tempo já viveu o homem nas trevas da incompreensão e na ignorância desses ideais. O verdadeiro método crístico de viver pode banir os conflitos humanos e o horror da guerra, trazendo paz e compreensão ao mundo. Todos os preconceitos e hostilidades precisam desaparecer. Esse é o desafio colocado diante daqueles que pretendam ser pacificadores de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A bem-aventurança de Deus visitará as almas que suportam com equanimidade, por fazerem o que é correto, a tortura da crítica injusta dos falsos amigos, e também dos inimigos, e que permanecem livres da influência dos maus costumes ou hábitos prejudiciais da sociedade.
Um devoto íntegro não se curvará diante da pressão social para que beba, somente por estar numa reunião em que são servidos coquetéis, mesmo quando os demais zombem dele por não compartilhar de seu gosto. A retidão moral traz a zombaria de curto prazo, mas o regozijo a longo prazo, pois a persistência no autocontrole produz bem-aventurança e perfeição. Um eterno reino de alegria celestial, a ser desfrutado nesta vida e além dela, é o que recebem aqueles que vivem e morrem conduzindo-se de acordo com o que é justo. Pessoas mundanas que preferem as indulgências sensoriais ao contato com Deus são os verdadeiros tolos, porque ao ignorarem o que é correto, e portanto bom para elas, têm de colher as consequências. O devoto íntegro procura aquilo que é benéfico para ele no mais elevado sentido. Aquele que abandona os costumes levianos do mundo e suporta de bom grado o menosprezo que os amigos sem visão expressam por seu idealismo demonstra que está apto para a infindável bem-aventurança de Deus. Este versículo também oferece encorajamento àqueles que são perseguidos e torturados por tentações sensoriais e maus hábitos quando decidem aderir a princípios morais e práticas espirituais. Eles são, na verdade, virtuosos, seguindo o caminho correto do autocontrole e da meditação, que a seu tempo sobrepujará as tentações, conquistando para o vitorioso o reino da eterna alegria. O mel de Deus, embora encerrado em mistério, é o que a alma verdadeiramente anseia. Aqueles que meditam com firme paciência e perseverança rompem o selo do mistério e sorvem profusamente o néctar celestial da imortalidade. O céu é aquele estado de alegria transcendental e onipresente em que tristeza alguma jamais ousa penetrar. Pela constante retidão, o devoto alcançará por fim essa divina bem-aventurança da qual não há queda possível. O reino da consciência cósmica pertence ao Rei da bem-aventurança celestial e às almas elevadas que nele emergem. Daí se dizer dos devotos que unem seu ego a Deus, tornando-se unos com o Rei do Universo. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Apesar dos melhores esforços para promover o bem em nós mesmos e no mundo, as críticas mordazes dos perseguidores jamais estarão ausentes, como bem sabia Jesus. A natureza mesquinha do ego faz o homem indisciplinado sentir-se desconfortável e com uma disposição maldosa para com aqueles que moral ou espiritualmente diferem dele. Jesus encorajou seus seguidores a não ficar desanimados ou intimidados se, ao tentar viver espiritualmente, descobrirem que as pessoas com mente materialista não os compreendem. Não deveríamos considerar uma grande perda quando os que nos odeiam, injuriam e difamam nos separam de sua companhia. Na verdade, as pessoas assim banidas são abençoadas, já que, por meio de tal exclusão, suas almas são mantidas à distância das más influências de pessoas sem compreensão e de mau comportamento.
Abençoados os que têm seu nome denegrido por não cooperarem com os expedientes do mundo e do mal, pois terão seus nomes gravados no silencioso coração apreciativo de Deus. O Bhagavad Gita expressa similarmente o apreço do Senhor por tais devotos. Aquele que é igualmente sereno diante de amigos e adversários, em face da adoração e da ofensa e diante das experiências de calor e frio, prazer e sofrimento, que renunciou ao apego, e considera iguais a censura e o elogio, que é calmo e se contenta com facilidade, não é apegado à vida doméstica e tem disposição tranquila e piedosa, esse me é querido. Precisamos seguir o que sabemos ser o correto, apesar das críticas. Cada um deve analisar-se honestamente, sem propensões egotistas. E quando está certo, deve ater-se às suas ações corretas que conferem alegria, sem deixar-se influenciar por louvor ou censura. Mas se estiver errado, deve ficar satisfeito com a oportunidade de corrigir-se, removendo assim mais um obstáculo à felicidade duradoura. Mesmo a crítica injusta tornará o discípulo mais puro do que nunca, entusiasmando-o ainda mais a seguir os caminhos da paz interior em vez de ceder às tentações incitadas por más companhias. É na companhia de Deus que permanecemos abençoados. É preciso encontrar tempo para Ele na paz da meditação. Ao cultivar hábitos divinos e aderir a eles, o devoto encontra verdadeiro estímulo para regozijar-se em seu contentamento interior, na certeza de que herdará por fim o reino da eterna realização. Ser perseguido por minha causa, ou por causa do Filho do Homem, significa ser criticado por aderir às práticas que o devoto assumiu a comando de seu guru semelhante a Cristo com o objetivo de adquirir sintonia com Deus. Grande é o vosso galardão no céu, refere-se ao estado de bem-aventurança eterna conhecido quando se preserva o sublime contato com Deus vivenciado em meditação. Aquele que, neste mundo, realiza ações boas e enobrecedoras colherá, de acordo com a lei do karma, os frutos de tais atos, seja no céu interior, enquanto ainda vive na terra, seja nos excelsos reinos celestiais, após a morte. Almas adiantadas, que são capazes de experimentar em meditação o estado de alegria sempre nova, próprio da autorrealização, e que podem permanecer constantemente nessa bem-aventurança celestial interior em que Deus habita, levam consigo um céu portátil aonde quer que vão. Embora Jesus mencione especialmente a grande recompensa que advém a almas adiantadas, também um menor grau de bem-aventurada comunhão divina trará uma comensurável recompensa celestial. Essa é a recompensa celestial psicológica que resulta da aplicação da lei do hábito. Todo aquele que, por meio da meditação, se torne estabelecido na bem-aventurança interior será recompensado com uma alegria sempre crescente, que permanecerá com ele mesmo quando deixar este plano terreno. O celestial estado de bem-aventurança meditativa experimentado nesta vida é um antegozo da alegria sempre nova sentida pela alma imortalizada no estado após a morte. A alma leva consigo essa alegria às sublimes regiões astrais de beleza celestial,
onde as flores vitatrônicas fazem desabrochar suas pétalas iridescentes no jardim do éter e onde o clima, a atmosfera, o alimento e os habitantes, são feitos de diferentes vibrações de luz multicolorida, um reino de manifestações refinadas que estão mais em harmonia com a essência da alma do que as rudes imperfeições da terra. Lá, elas desfrutam dos resultados de seu bom karma astral por um período karmicamente predeterminado. Passado esse tempo, seu karma terreno remanescente as atrai de volta à reencarnação em um corpo físico. Seu grande galardão no céu astral as capacita a manifestar à vontade condições desejáveis, lidando inteiramente com vibrações e energia, e não com as propriedades fixas das substâncias sólidas, líquidas e gasosas encontradas durante sua jornada terrena. Almas totalmente redimidas não abrigam nenhum desejo mortal em seu coração quando abandonam as praias desta terra. Tais almas tornam-se permanentemente estabelecidas como pilares na mansão da consciência cósmica e jamais voltam a reencarnar no plano terreno, a menos que desejem fazê-lo para trazer almas presas à terra de volta para Deus. Assim são os profetas de Deus, almas que estão ancoradas na verdade e que retornam à terra ao comando de Deus para conduzir outras a padrões espirituais de comportamento por meio de sua conduta exemplar e mensagem de salvação. O estado espiritual de um profeta ou salvador é de completa união com Deus, o que o qualifica a proclamar a Deus de uma misteriosa forma espiritual. Eles são usualmente reformadores extraordinários que demonstram à humanidade magníficos exemplos espirituais. Eles manifestam o poder e a influência superior do amor sobre o ódio, da sabedoria sobre a ignorância, mesmo que seja como mártires. Recusam-se a comprometer suas verdades, não importa em que medida sofram perseguição física ou mental, desonras ou falsas acusações. E com a mesma tenacidade recusam-se a odiar seus perseguidores ou a valer-se do expediente da vingança para subjugar seus inimigos. Eles demonstram e mantêm o autocontrole e a clemência do amor todo compassivo de Deus, estando eles próprios ao abrigo dessa graça infinita. Em todos os grandes mestres, aqueles que vêm à Terra para revelar à humanidade o caminho para a eterna felicidade ou consciência de bem-aventurança, encontram-se os traços divinos enaltecidos por Jesus como o caminho para a beatitude. No Bhagavad Gita, Sri Krishna enumera detalhadamente essas imprescindíveis qualidades da alma que distinguem o homem divino: humildade, ausência de hipocrisia, inofensividade, capacidade de perdoar, retidão, serviço ao Guru, pureza de mente e de corpo, firmeza, autocontrole, indiferença aos objetos dos sentidos, ausência de egotismo, compreensão das dores e dos males, intrínsecos à vida mortal, nascimento, doença, velhice e morte, desapego, não identificação do eu com filhos, esposa e casa, por exemplo. Equanimidade ininterrupta em circunstâncias desejáveis ou indesejáveis. Inabalável devoção a mim pela yoga que nega a separatividade, busca de lugares solitários, rejeição da companhia de homens mundanos. Perseverança no autoconhecimento e percepção, por meio da meditação, do objeto de toda aprendizagem, a verdadeira essência ou significado. Todas essas qualidades constituem sabedoria, já as qualidades opostas a elas constituem ignorância. Pelo cultivo de tais virtudes, pode o homem, mesmo enquanto neste mundo material,
viver na beatífica consciência da alma, um verdadeiro filho de Deus. Ele faz resplandecer sua própria vida e a de muitos com quem entra em contato, com a infinita luz, alegria e amor do Pai Eterno. Trechos do livro A Yoga de Jesus de Paramahansa Yogananda.